as plataformas oficiais da UFMG, né, que a gente já utiliza mesmo antes do ensino remoto. Então, é muito importante conhecer, né, bem assim, as funcionalidades. Assim, entrando no Moodle, é importante você, nas minhas turmas, você encontrar as turmas de cada semestre que você está matriculado, que você pode acessar em cada uma delas. E é importante, uma coisa que às vezes passa despercebido, que nem todo mundo percebe, é que tem uma parte do colegiado que tem algumas funcionalidades, algumas coisas que é possível fazer por lá, aproveitamentos de créditos, algumas coisas assim. Então, é importante se atentar a essas coisas que às vezes passa despercebido, assim. Aí, assim, como ver as notas no Moodle? Dentro das minhas turmas, em cada uma das disciplinas, é possível que vocês, clicando naqueles 3 tracinhos que aparecem no canto esquerdo, vocês clicando ali, aparece a opção de ver as notas. Aí, né, nessa, você pode ver as notas de cada disciplina, com as pontuações que são atribuídas em cada uma, né? E, assim, naquela outra parte lá no início, quando você entra no Mini UFMG, também existe a possibilidade de ver as notas e a frequência de vocês, né? Aí aparecem todas as disciplinas, mas nessa parte das minhas turmas é possível você ver as atribuições de cada uma delas dessa forma. Uma outra coisa que é muito importante, que é o redirecionamento de mensagens, que muitas vezes a gente quer utilizar um e-mail próprio para receber as mensagens dos professores e tudo mais. E é possível clicando em um FMG, no meu FMG, e no redirecionamento de mensagens. Nisso, você pode alterar para um e-mail próprio que você já utilize, e nisso as mensagens que você receber no Moodle são encaminhadas para esse e-mail, né? Mas ainda é importante que vocês continuem checando as mensagens que chegam entrando tanto no Moodle quanto no Teams, que é para checar o que os professores estão enviando, para não correr o risco de perder alguma coisa. Então, é importante criar esse hábito. Aí, nisso, para o redirecionamento das mensagens para o e-mail, vocês podem alterar para esse e-mail próprio e clicar em enviar aqui, que já vai ser feito o redirecionamento dessas mensagens. Uma coisa muito importante mesmo é que agora todas as provas estão sendo realizadas de forma remota, e nisso é preciso tomar cuidado nas formas de confirmar os envios das provas realizadas. Mesmo pode ser que seja uma questão aberta, uma questão fechada nos questionários, no final é preciso finalizar a tentativa, e aí vai aparecer que as suas respostas ficaram salvas, e aí nisso ainda é preciso enviar tudo e terminar, como está apontado aqui. E ainda no final é muito importante se certificar de que o questionário foi enviado. Aí vai aparecer que a tarefa foi finalizada, pode constar a nota ali também, vocês podem conferir, depois que o professor já avaliar. E aí, a outra coisa que, né, muitas vezes a gente tem que postar os trabalhos e tudo mais. E aí, nisso, nas tarefas criadas pelos professores, você tem que adicionar a tarefa e arrastar a tarefa para esse campo que fica aqui, ou então clicar no cantinho aqui, numa pastinha aqui que aparece,
para salvar o documento no seu computador e aí, ainda assim, salvar as mudanças e, de novo, se certificar de que essa tarefa foi enviada. Aqui vai aparecer nos envios de arquivo se a tarefa, o arquivo que você enviou vai estar constando lá. Então, é muito importante se certificar esse status de envio que aparece. Oi, gente, meu nome é Lucas, eu sou do 6º período. Eu não vou ter como ligar a câmera, mas eu vou falar um pouco com vocês sobre o SIGA, que é o nosso sistema acadêmico de graduação. Quem aí é veterano conhece ele bem, mas acredito que tenha bastante calor aqui e algum outro aluno de transferência também. E eu queria dizer, antes de mais nada, que esse slide vai ficar disponível para vocês, então vocês podem acessar ele amanhã ou no mais tardar, no final de semana, eu vou enviar para vocês todo o material que a gente utilizar nessa oficina e vocês poderão estar verificando exatamente como que faz as coisas e pode entrar em contato comigo também, depois eu vou deixar meu contato aí para vocês. E o SIGA, gente, ele é muito importante, pode passar, Bia. Ele é muito importante porque é através dele que a gente faz matrícula, que a gente olha o nosso histórico, que a gente pega o comprovante de matrícula, enfim. Para vocês acessarem ele, eu acredito que você já deve ter acessado alguma vez, é ali em Siga o FMG, acesso para alunos de graduação, ali na página inicial do Minho FMG mesmo, não tem segredo, pode passar, Bia. E aí, cedo ou tarde, o pessoal que é calor aí ainda não fez isso, mas vocês vão precisar de acessar o histórico ou o comprovante de matrícula. Geralmente, quando a gente vai entrar em um processo de seleção de IC, monitoria ou extensão, eles pedem algum desses documentos. Para vocês acessarem o histórico, nessa aba principal do SIGA, ou comprovante de matrícula, basta clicar ali onde está circulado, em meus documentos autenticáveis. Pode passar, Bia. Quando vocês entrarem nessa aba, vocês vão ter a oportunidade de gerar o download dos arquivos, só que é bom ficar atento, porque o histórico ele não é ilimitado, você tem um limite de 3 históricos por semestre. Então é interessante vocês lançarem o download do histórico assim que umas 2 semanas depois que as notas forem lançadas, porque vai aparecer as notas do seu semestre atual, as suas matérias, e no histórico aparece tudo, todas as matérias que você fez, e o comprovante de matrícula, por sua vez, ele pode ser feito download a qualquer momento, vocês seguem o procedimento aí, né, em criar novo documento, e ele fica disponível. Se você perdeu o arquivo, você pode entrar aí de novo, que você tem como pegar ele de novo. Ele fica salvo quando você gera um. Pode passar, Bia. Bom, o SIGA, ele também é realizado para o trancamento parcial ou total de matrícula. Quem é veterano aí talvez já tenha usado. Uma coisa importante de se dizer que o trancamento, ele é feito através do SIGA, mas você não pode entrar lá todo dia e trancar uma matéria. Pode passar, Bia. Vocês vão ali, como vocês viram no outro print, meus requerimentos de ocorrências, e depois vocês clicam aí, onde está sinalizado, e vai aparecer a opção de vocês fazerem trancamento parcial, trancamento total, ou até desistência do curso, se alguém aqui quiser desistir. Só que o trancamento total, para quem não sabe, ele tem limite, né? Assim como o parcial. Existem 2 modalidades, que é com justificativa ou sem justificativa. Então, se você sofreu um acidente, se você estiver doente, estiver se recuperando de alguma cirurgia, geralmente motivos de saúde, não só física, mas mental também, se você tiver um laudo, um atestado, você pode efetuar o trancamento com justificativa. Você vai clicar em trancamento, vai selecionar com justificativa e vai enviar os documentos necessários. O colegiado vai analisar seus documentos e vai realizar o trancamento. Só que, se você não tiver essa justificativa de saúde, não tiver um atestado, um médico, algum exame comprovando, você está sobrecarregado, você quer trancar, só não, né? É muita coisa. Mas assim, vocês entenderam. Você está sobrecarregado, não está aguentando e quer trancar. Você pode trancar uma matéria, 2, 3, é o que a gente chama de trancamento parcial. Ou então você pode trancar o semestre inteiro, que é o que a gente chama de trancamento total. Só que o trancamento parcial sem justificativa tem limite. Você só pode efetuar 5 trancamentos, né, durante o seu curso. E o trancamento total sem justificativa, você tranca o semestre inteiro, você só pode fazer ele uma vez na sua graduação. Então, por isso que é importante você ter uma justificativa. É claro, se você realmente estiver esgotado e não estiver conseguindo acompanhar, você pode trancar, né, e nada te impede,
mas é importante ficar atento. E uma vez que você faz o trancamento total, você tranca seu semestre inteiro, você tem que fazer matrícula no próximo semestre. Muita gente, inclusive veterano, não sabe disso, mas é muito importante a gente salientar isso. Se você trancar seu semestre, nas férias você tem um período de matrícula, né? Todo mundo faz matrícula a partir do segundo período, e você tem que se matricular nas matérias, esperar sair o resultado. Se você tiver trancado o semestre, você tem que fazer esse processo. Você não tranca ele e continua trancado. Quando acaba o semestre, o seu trancamento acaba. Ah, Lucas, mas eu não vou poder acompanhar de novo, vou trancar de novo. Aí você faz a matrícula, depois que a sua matrícula foi efetivada, você realiza novamente o trancamento. Porque se você não fizer isso, você perde o vínculo com a universidade. E aí você é chutado da UFMG. Não, não é assim também. Mas dá um probleminha para você. Então é importante fazer a matrícula todo semestre. Não se esqueçam disso. Mas o procedimento é esse. Você vai lá no SIGA, vai em meus requerimentos de ocorrências e faz o seu trancamento. Agora, durante a pandemia, gente, tem a justificativa da Covid-19, da pandemia de Covid-19. O colegiado recomenda e indica que vocês usem essa justificativa, mesmo se for por outro motivo, menos que seja por um motivo que você tenha como provar, né, questão de saúde, cirurgia, mas se você não tiver como provar como justificativa, né, você pode usar, e a gente até recomenda, inclusive, que você use a pandemia, porque não vai descontar, como eu falei, trancamento com justificativa é ilimitado, e você só vai ter que enviar um documento que é eles pedem lá um documento, na hora que você clica em efetuar o trancamento, e você envia uma folha em branco escrita seu nome, CPF, matrícula, fala assim, eu preciso trancar devido à pandemia, e assina, né, e coloca a data. Esse documento não é o colegiado que exige, mas o SIGA pede, então o colegiado analisa, mas todo o trancamento que é em virtude da pandemia, o colegiado está aprovando. A gente não sabe se vai ser assim semestre que vem, mas se for ensino remoto, provavelmente vai ser. Pode passar, Bia. Bom, quadro de horários. Vocês vão entrar lá no SIGA, e ali onde está minhas matrículas circulado ali, e vocês vão conseguir visualizar, quem não fez isso ainda, o seu quadro de horários. Ali vai aparecer todas as matérias que você está matriculado no semestre, em cores, enfim, bem didático. Pode passar, Bia. E é importante a gente visualizar o nosso quadro de horários pelo que eu vou falar agora, né? A matrícula, gente, a gente faz também pelo SIGA. Quem é calouro aí e nunca fez matrícula é através do SIGA. Tem um prazo para matrícula. Esse prazo é estipulado semestralmente, então não é no mesmo mês, no mesmo dia. Cada semestre a UFMG libera um prazo. Agora, provavelmente vai ser em abril, tem que olhar direitinho o calendário, mas o colegiado divulga, envia e-mail, posta no Instagram, a gente divulga no WhatsApp, mas o e-mail a Érica sempre envia falando sobre a matrícula. E a UFMG também envia. A UFMG tira um dia para enviar uns 5 e-mails só falando da matrícula, né? Curiosamente, no dia da matrícula ela não fala nada. Mas o prazo não é extenso, é 3, 4 dias. E o SIGA, gente, quem é calouro aí, o SIGA cai, ele sai do ar. Então, se você for fazer matrícula pela primeira vez em abril, vá no primeiro dia. Se for um exemplo, do dia 10 ao dia 15, entre no dia 10. Fica entrando, entra de noite, se possível de madrugada, de manhã, de tarde. Quem é veterano aqui sabe, o SIGA sempre sai do ar no período de matrículas. E antes de você efetuar a matrícula, você precisa efetuar a avaliação dos professores e turmas. É uma avaliação que você faz dos seus professores, você indica se foi esse professor, aparece o nome dele, né, e da disciplina. Você indica se foi ele que te deu aula, ou se não foi, você coloca que não foi. Aí tem umas perguntas de marcar, né, se a didática dele foi boa, se os métodos utilizados por ele foram condizentes, e também tem uma aba para você escrever, né, se você gostou do professor, se não. Se você acha chato, né, se você teve 10 professores e não quer responder também, ou quer responder só de um, você pode marcar que não está afim, né, não vai aparecer lá, você está afim ou não, não, mas vai aparecer, você quer responder esse questionário? Se você não quiser, você pode marcar que não. Mas você tem que fazer isso, senão você não consegue fazer matrícula. Pode passar, Bia. Feito isso, você vai clicar ali onde está sinalizado, né, ali no cantinho, e vai entrar em uma página que é de realização da matrícula. A gente não vai ter como mostrar agora exatamente, porque essa página fica diferente, né? Ela só fica do jeito que é apto à matrícula no período de matrícula. Mas sintetizando para quem é calouro, existem 3 fases de matrícula. Como assim 3 fases, né? São 3 períodos que a gente tem para fazer matrícula, assim. 3 dias a primeira fase, depois de 1 semana e meia, mais ou menos, tem a segunda fase, e depois de umas 2 semanas tem a terceira fase.
Esses períodos, essas datas são informadas, como eu falei, e na primeira fase você tem que fazer esse procedimento, entrar aí onde a gente está circulando, e você escolhe as matérias obrigatórias, né? E as optativas também. São matérias que não são obrigatórias, você escolhe qual você quer fazer, né? A gente chama de tópicos em teorias psicológicas contemporâneas, cada uma tem um título, né? Então, pode ser tópicos em psicologia social, por exemplo, mas enfim. E aí você escolhe as matérias e seleciona e faz uma grade, né? Você envia o seu requerimento de matrícula e, Lucas, como que eu sei qual matéria que eu vou pegar? O colegiado divulga uma grade de disciplinas com todas as matérias. O código delas, o nome dos professores, a carga horária, do primeiro ao 10º período, né? Lembrando que a gente aqui não é da ênfase, só pode pegar da matéria do primeiro ao 7º. Mas esse quadro de horários é um PDF que o colegiado divulga todo semestre. Então, vai chegando no final do semestre, o pessoal do colegiado divulga lá no site do colegiado. E o site do colegiado, gente, eu vou deixar o link para vocês no final. É muito importante entrar nesse site, porque lá a gente divulga não só quadro de horários, mas todo tipo de edital que a gente lança. Pode passar, Bia. Agora, falar do Teams, que né, no ensino remoto se tornou outra rede oficial da UFMG. E a gente separou algumas coisas aqui que geraram algumas dúvidas em alguns momentos de como utilizar o Teams. E aqui, né, tem o quadro de equipes, eu imagino que todo mundo já está familiarizado com isso. E uma coisa que, assim, né, a maioria das atividades costumam os professores colocar o envio pelo Moodle, mas alguns professores têm colocado os envios de atividades pelo próprio Teams, que é uma possibilidade que tem nele. E aí, para enviar essas tarefas, né, você vai em equipes, como a gente está sinalizado ali, e seleciona a matéria que você tem que entregar a tarefa e vai na aba de trabalhos. Ali em cima tem algumas abas que os professores podem deixar assim, separados de uma forma bem mais organizada, assim, e aí tem essa parte de trabalhos em que você pode adicionar, fazer o upload do documento, assim, e confirmar o envio da tarefa, que também vai constar lá, aqui consta também a data de vencimento da tarefa, que já dá para você conferir isso, quando a tarefa não estará mais disponível para você fazer o upload desse documento. E assim você vai anexar a sua tarefa, que você vai poder ver também esse anexo quando estiver realmente carregado. É bom você tentar isso para não correr o risco de achar que entregou uma tarefa e não entregar. E lembrar sempre de confirmar essa entrega da tarefa. E uma coisa também que gerou muita dúvida, assim, que eu vi, foi o entrar em equipes no Teams, que muitos professores já eles mesmos colocam os alunos nas equipes, mas nessa mesma aba de equipes tem a opção criar uma equipe ou ingressar nela. Nessa opção é possível o ingresso na equipe pelo código. E aí, muitas vezes o professor às vezes mandou por um e-mail com um código para entrar na equipe, e aí é por aqui que vocês conseguem fazer isso. Aí é só inserir o código que você vai ser adicionado na equipe que o professor indicou. Aí outra coisa que, assim, para quem é calor, isso pode ser uma questão no começo do próximo período, que no começo desse todo mundo, assim, ficou procurando como que saía das equipes do semestre passado. E aí, nessa aba de equipes, é possível clicar nos 3 pontinhos em cada equipe e selecionar o sair da equipe. Algumas equipes... Aí, algumas equipes pode ser também que você não consiga sair só assim. Aí é possível clicar nesse símbolo de engrenagem de configurações e selecionar gerenciar a equipe, que aí você, de novo, pode clicar nos 3 pontinhos e sair da equipe. É uma outra forma.
Além disso, também essa possibilidade no celular, que é selecionando as equipes no See All Teams e escolher essa equipe que deseja e sair nos 3 pontinhos e Leave Team, que foi uma questão que apareceu. Isso. Gente, eu vou falar sobre o site do colegiado. Só respondendo uma dúvida que chegou aqui no chat sobre dispensa de matérias, essa dispensa de matérias, ela não é na fase de matrícula, se não me engano, você tem uma fase, um período que a gente também divulga as datas para fazer dispensa de disciplinas para quem veio de outra instituição ou para quem já cursava psicologia ou algum outro curso que dá para dispensar disciplinas. E tem que ficar atento porque tem um prazo. Se você entrou agora em 2020 ou 2021, quem vai entrar agora, não pode ficar até 2022 sem dispensar. Se não me engano, é 1 ou 2 semestres só depois que a pessoa entra. Então, procura o colegiado, procura o apoio ao estudante de psicologia. Eu vou colocar o nosso Instagram aqui no final, que a gente informa direitinho os prazos. Bom, sobre o site do colegiado, pode passar, Bia. O site do colegiado, gente, se você pesquisar no Google, Colegiado de Psicologia da UFMG, vai aparecer um site antigo. É um site que não tem nada. Esse site aqui, que eu estou mostrando, ele não aparece ainda. Espero que um dia apareça, né? Porque a gente tem muito problema por causa disso. Mas o pessoal pesquisa e encontra outro site. Esse outro site, ele não está disponível mais, a gente não tem mais acesso a ele. E aí lá, da última vez que eu entrei até, aparecia um link informando que o novo site é esse. Esse site do colegiado, gente, é muito importante porque ele tem os manuais e os editais, edital de monitoria, resultado de seleção de estágio, para quem já está no 8º, 10º período, a grade curricular com todas as matérias, o nome dos professores, enfim. E esses manuais, gente, eles são muito importantes. Por exemplo, muita gente não sabe, mas lá tem um manual de estudante, nessa aba de manuais, que explica tudo, todas as horas que a gente tem que cumprir, todas as disciplinas, as cargas, os estágios, as cargas de IC, de extensão, de vivência, monitoria, lá está tudo explicadinho. No decorrer do curso, o pessoal que é calouro vai acabar aprendendo isso, né? E vocês podem me procurar também, que eu explico isso com toda a paciência do mundo, porque eu entendi depois de muita gente me explicar, mas não é complicado, é só muita coisa. Mas é isso, o site do colegiado, eu sugiro que vocês acessem ele sempre que estiverem procurando um edital, ou no final do semestre, se estiver precisando de algum documento, olha lá os documentos, tanto de estágio quanto formulário para aproveitar horas, para aproveitar disciplinas, tudo está no site do colegiado. A gente sempre atualiza o site. Tem veterano que nem sabe que o colegiado tem site, mas agora a gente está fazendo essa campanha de divulgação, que é importante acessar o site do colegiado. Pode passar, Bia. Aí está o site do colegiado, né? fafiche.fmg.br/copsi e o Instagram do apoio ao estudante de psicologia. Esse apoio ao estudante de psicologia, gente, o Instagram, ele se chama copsi.fmg, né, o arroba dele, mas quem gera o Instagram é a equipe do AEP, que é um projeto de extensão, que o pessoal que é calouro aí foi até apresentado ao AEP na primeira aula, né, com a professora Érica, e a gente está disposto a responder dúvidas, qualquer hora que você puder, a gente chama lá a gente, que a gente responde vocês, e é isso, a gente está à disposição lá, e em demandas com relação ao ensino remoto, Teams, Moodle, Siga, ou Jitsi Meet, Zoom, o próprio Meet, tem várias plataformas, né? Vários professores de períodos mais avançados, cada um está usando uma plataforma, vocês podem chamar o monitor do Entre Linhas, no que possível a gente vai ajudar, a gente também está aqui para intermediar a comunicação de vocês com os professores, então tem um problema com o docente não está enviando cronograma, ou está enviando coisas por WhatsApp, ou está sendo negligente, sumindo, não está tirando dúvidas, está com dificuldades com o ensino remoto, tentem conversar com o docente primeiro, mas em caso de uma tratativa sem resultado, vocês podem entrar em contato com a equipe do Entre Linhas, que a gente está aqui para isso. E a equipe do Apoio ao Estudante de Psicologia no Instagram está lá para tirar dúvidas também sobre o ensino remoto, mais voltadas para a matrícula, prazos, burocracias, disciplinas, enfim, questões mais voltadas ao colegiado mesmo, vocês podem mandar no Instagram e também no e-mail do apoio estudante psicologia@gmail.com. Essa apresentação, como eu falei, ela vai ficar disponível para vocês. Em caso de dúvidas, vocês podem me chamar também, meu nome é Lucas,
Eu vou deixar meu número aqui agora no chat e também o pessoal que é calouro pode chamar a Marcela, que é a monitora da turma de vocês. Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que eu vou enviar o formulário para vocês, o certificado de presença, e em caso de dúvidas podem me chamar. Gente, muito obrigada aí pela presença de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar alguma dúvida aí agora também. Eu sou a monitora do segundo período, se tiver algum segundo período também que precisar de alguma coisa. Então, estou aberto aí também para tirar dúvida de vocês. Eu estou aqui no chat por um tempinho, se vocês quiserem interagir, mandar alguma dúvida. Eu vi sobre a fase de matrícula. Eu falei da primeira fase, que é onde a gente seleciona matérias obrigatórias e optativas. A segunda fase é a mesma coisa da primeira. Também são uns 2 dias, 3 dias, a gente divulga esse prazo, e é a mesma coisa. Só que você não é obrigado a fazer a segunda fase se você tiver feito a primeira. Se você entrou lá no SIGA, enviou o requerimento, uma coisa muito importante, gente, não esqueçam de fazer o download do comprovante de matrícula, quando você envia o requerimento de matrícula. Porque agora no ensino remoto, deu um problemão, muita gente enviou a matrícula e ela não constou, sabe? Isso dá um problema enorme, porque o sistema envia os alunos para as turmas e aí enche de turma, enfim. Lá aparece um arquivo para vocês fazerem o download, façam esse arquivo e deixem salvo até vocês terem certeza que estão matriculados. Como eu falei, a segunda fase, se você tiver feito a primeira, você não precisa nem de acessar o SIGA, não precisa de fazer mais nada, a menos que você não tenha conseguido uma das matérias que você queria. Aí você olha o seu quadro de horários, lá em minhas matrículas, como a gente mostrou ali no slide, depois a gente vai enviar, eu vou enviar para vocês esse slide, e vocês olham, se você não tiver conseguido, você tenta na segunda fase outra matéria no mesmo dia e horário, se você quiser. A terceira fase é para o que a gente chama de matérias de formação livre, né? Ou eletivas, né? Como a gente chamava antigamente. Formação livre são matérias de outros cursos, de qualquer curso que você pode fazer, né? A gente tem que fazer uma carga obrigatória de 120 horas, que dá 2 matérias de 60 ou 4 de 30, né? Óbvio. E você seleciona na terceira fase, também é um prazo de 2, 3 dias no máximo, e também não é uma fase obrigatória. Se você não quiser fazer nenhuma matéria de formação livre em determinado semestre, você não precisa entrar lá e fazer. Então, a primeira fase é indescritível. Vocês precisam fazer. Se você terminar a fase de matrícula, você que é calouro, não fez nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira fase, você é desligado da universidade. Agora eu estou aqui no chat, se alguém quiser mandar alguma coisa. Para quem é calouro, é um pouco complicado mesmo, mas não tem segredo. A gente divulga um prazo e a gente fala assim, olha, um exemplo, do dia 10 ao dia 15 é a primeira fase de matrícula. Você vai entrar no SIGA, é onde a gente mostrou, vai responder o questionário avaliando os professores que te deram aula nesse semestre e depois você vai fazer uma matrícula. Você envia as disciplinas, lá tem uma abazinha, você coloca o nome ou o código, envia elas, né? E tem um botão lá de enviar requerimento, você clica nele e beleza, não tem que fazer mais nada. E aí, lá no próprio SIGA, fica um prazo. Por exemplo, dia 20 vai ser divulgado o resultado. Aí, dia 20, você entra no SIGA, vai lá no seu quadro de horários e olha se as matérias que você queria pegar aparecem lá. Se apareceu, beleza, você não precisa fazer mais nada. Se alguma delas você não conseguiu vaga, nas do seu período, provavelmente você sempre vai conseguir. Mas se você queria pegar alguma optativa e você não conseguiu vaga nela, tem umas que são bem concorridas, aí você pode esperar o dia da segunda fase e fazer o mesmo processo. Só que aí você seleciona outra matéria, né, no mesmo dia e horário, se você quiser. Não tem segredo, e durante a fase de matrícula, o apoio estudante de psicologia vai estar lá no Instagram também, avisando os prazos, avisando as datas, né? E a equipe da Entrelinhas também vai estar disponível para tirar suas dúvidas. E depois que você faz uma vez, você aprende. Eu vi que o Davi estava falando aqui que na primeira seriam só as matérias obrigatórias,
Mas também nessa primeira fase, você consegue se matricular nas optativas do curso de psicologia. É, Então, todo semestre a gente tem as nossas matérias obrigatórias. E lá no PDF que o colegiado disponibiliza com o quadro de horários, tem o nome dessas matérias. Por exemplo, no segundo período, para quem é calorim, no segundo período vai ter História das Ideias, História da Psicologia no Brasil, né? Ou História das Ideias Psicológicas. Uma história aí, vocês fazem uma e vocês têm outra no segundo período. E aí tem métodos qualitativos, tem Fisiologia, Estatística e Antropologia. Essas matérias, vocês vão selecionar lá e vão se matricular nelas. Todo mundo vai conseguir vaga, porque vocês vão ter prioridade, né, dos seus períodos. Se você quiser pegar uma matéria, sexta tarde eu não tenho nenhuma matéria, eu quero pegar Psicologia Organizacional, é sexta tarde, um exemplo. Você pode selecionar lá, Psicologia Organizacional, e enviar seu requerimento. E aí você fica atento ao seu quadro de horários, fica entrando lá e vendo se você conseguiu pegar essa matéria, entendeu? Se você não conseguir, na segunda fase você pode tentar outra, na terceira fase também, ou você pode deixar para lá e não pegar nenhuma. O critério de prioridade são vários critérios. O primeiro critério é ser do seu período. Se não me engano, o segundo critério é ser do curso de psicologia também, que pode ter aluno de outros cursos tentando pegar como formação livre. E aí tem mais 3 critérios, eu não sei se a ordem deles exatas, depois eu posso pegar para vocês, mas média de NSG, menor NSG e o maior NSG, são critérios. NSG é a nossa nota, a média das nossas notas, né? Então, se você está matriculado em 5 matérias, você passa com 70 nas 5, a sua média vai ser 70, né? Média aritmética simples, né? Mas o NSG é um cálculo lá que eles fazem, acho que leva em conta também as horas da disciplina, né? Tem disciplinas de 60, de 90, a NATO eu acho que é 60, né? A NATO Neuro, 90, aliás. Enfim, o seu NSG, ele vai estar lá disponível para você assim que acaba o semestre, umas 2 semanas depois, lá no seu histórico, onde a gente ensinou aqui no SIGA, e ele é um dos critérios. Mas, gente, é muito complicado alguém perder vaga por conta de NSG. Na maioria das vezes, as disciplinas sobram vagas. Então, esses critérios, assim, eles nem são muito utilizados, não. Ainda mais para quem está no segundo período, nem tem uma média de NSGs, né? Só tem o do primeiro período ainda, né? Então, não se preocupem com isso, não. Tem poucas matérias que a pessoa não consegue vaga do nosso curso. Por exemplo, Gestalt terapia, e plantão psicológico, geralmente sempre tem muitos concorrentes. Eu não consegui pegar Gestalt esse semestre, eu sou do sexto período. Mas a esmagadora maioria das matérias sobra vaga, então não se preocupem que vocês vão selecionar lá e vai aparecer a sua matrícula nela. Não, optativa são matérias do nosso curso que a gente não é obrigado a fazer, mas a gente pode fazer. E aí, por exemplo, a gente tem que fazer entre 480 e 720 horas de optativas. A gente escolhe. Eu vou fazer 8 matérias de 60 horas, que dá 480 horas. Essas matérias, todo semestre, o colegiado, o departamento oferta várias. Você escolhe qual que você quer, de acordo com sua agenda também, né? Se você tem obrigatória na sexta-feira, eu não sugiro que você tire a obrigatória para fazer optativa, né? Você pode esperar o próximo semestre para fazer optativa. Eletivas são as matérias de formação livre, né? Aquelas que eu falei que a gente tem que fazer 120 horas, ou seja, 2 matérias. As matérias de formação livre a gente seleciona na terceira fase. Não adianta tentar pegar na primeira nem na segunda. E pode ser matéria de qualquer curso. Eu fiz uma da FALE, né, da Faculdade de Letras. Eu poderia ter feito da engenharia, do direito, da farmácia, da medicina. Tem que ter vaga, né? Assim como várias pessoas fazem matérias do nosso curso também. Pessoas da letra, da música, do direito, né, da própria medicina, eles fazem também matérias nossas. Então, é nessa modalidade, de formação livre ou eletivas, né? Chamem como quiser. Só que é na terceira fase de matrícula. O colegiado ele não orienta a escolha das optativas, porque isso é muito particular de cada aluno. A partir do momento que você vai avançando no curso, né, na faculdade,
Você vai chegando no quarto, quinto, sexto período, você decide, ou você acaba tendo afinidade, ou por psicanálise, ou por análise do comportamento, ou por técnicas de exame psicológico. Então, por exemplo, eu não vou fazer nenhuma optativa de psicanálise, nem se me pagassem, só se me pagassem muito bem. Mas tem gente que adora. Então, vai do aluno mesmo. Como vocês vão ter muitos períodos pela frente, não aconselho a grilar muito por causa de optativa no segundo período, não. A gente está no regime de ensino remoto, está bem desgastante, acredito, para todo mundo, ou para a maioria das pessoas. Então, se vocês não puderem, ou não quiserem pegar nenhuma optativa agora no segundo período, eu não acho que é um erro, acho que é até um acerto. E aí vocês podem olhar, no terceiro período vocês vão ter contato com as teorias, as principais, né, psicanálise, a EC, vão ter contato com psicologia social também, e psicologia do desenvolvimento, e aí vocês vão ver de qual vocês gostam mais, e aí vocês ficam mais atentos aos professores, e perguntam se eles estão ofertando disciplinas nos próximos semestres. Isso, com o tempo, vocês vão se ajeitando. É importante também confirmar se a disciplina optativa que vocês estão querendo não tem nenhum pré-requisito. Isso você pode ver durante a fase de matrícula mesmo. Às vezes tem algumas que são mais recomendadas assim para quem está nos primeiros períodos. Mas assim, ainda assim, ainda é um critério de cada um escolher as disciplinas, só que tem alguns pré-requisitos que podem aparecer em algumas matérias. Por exemplo, eu faço uma matéria, gente, que ela é optativa, ela não é obrigatória. Ela se chama Elaboração de Documentos em Psicologia, da professora Larissa Assunção. Essa matéria, ela não pode ser feita por quem está no segundo período. Por quê? Ela tem um pré-requisito. Para eu fazer ela, eu tenho que ter feito técnicas de exames psicológicos 2, TEP 2. TEP 2 é uma matéria do quarto período. Então, eu fiz TEP 2 no quinto período, que eu estava atrasado, e agora que eu estou no sexto período, só então eu consegui pegar a matéria da Larissa. E aí, para vocês saberem se a matéria tem pré-requisito ou não, eu vou mandar um link para vocês agora do nosso Instagram, onde a gente explica isso. A gente explica o que significa cada código da disciplina e se ela tem pré-requisito ou não. Como vocês olham isso? Eu vou mandar aqui, só encontrar, eu encaminho para vocês. Achei. Aí vocês podem me perguntar, Lucas, como que eu vou saber aonde e qual código da disciplina? Esses códigos, gente, eles ficam disponíveis no quadro de horários que a gente disponibiliza, né? Lá no site do colegiado. Por isso que é importante acessar o site do colegiado. Eu vou mandar também o link para onde vocês conseguem acessar esse quadro de horários. Não vai ser o mesmo de 2021/1, mas vocês podem ter uma noção. Aqui, ó, tô mandando agora. Olha, a Meilane, acho que eu não sei se é, ela perguntou sobre formação transversal. Vocês podem tirar dúvidas no particular comigo também, se vocês tiverem. A formação transversal é uma modalidade de formação que a gente tem na UFMG. Por exemplo, tem várias formações transversais, é como se fosse um curso. Aí tem a formação transversal de direitos humanos, de estudos étnicos, raciais, tem a de acessibilidade e inclusão, tem a de gestão de negócios, né? Tem umas 10 mais ou menos, não sei exatamente, mas tem várias. E aí, cada uma tem a sua secretaria. E a Secretaria das Formações Transversais, elas divulgam também no final do semestre quais serão as matérias do próximo semestre. Então, por exemplo, a gente tem uma professora aqui que ela oferta uma disciplina de autismo para a formação transversal de acessibilidade e inclusão. Se a gente quiser fazer essa formação transversal, o que a gente tem que fazer? É só se matricular nas disciplinas, como a aluna aí falou. Na terceira fase também, que é a fase da formação livre, a gente pode selecionar lá o código da disciplina e enviar o requerimento de matrícula. E aí, vamos supor que eu quero fazer formação transversal em acessibilidade e inclusão.
Eu faço, são 6 disciplinas, né? Aliás, 5 disciplinas. E aí, quando eu acabar de fazer essas 5 disciplinas, eu posso demorar o curso inteiro, pode ficar até o 10º período fazendo. Quando eu acabar de fazer essas 5 disciplinas, eu procuro a Secretaria da Formação Transversal e mostro para eles, olha, eu fiz essas 5 disciplinas, estou com histórico, estou com um comprovante de matrícula que eu fiz elas, e aí vocês pegam um certificado que vocês fizeram essa formação transversal, aí vocês levam no colegiado para contabilizar para a gente também. Qual que é a diferença, Lucas? É muito pouca, mas o conhecimento é sempre bom, né? Conhecimento de acessibilidade e inclusão. Na formação de acessibilidade e inclusão, vocês vão ter vários docentes da Faculdade de Educação, da Faculdade de Medicina, da faculdade aqui da Fafiche, né, do nosso curso. E quando vocês formarem, vai estar lá, formado em Psicologia pela FMG, com formação transversal em Direitos Humanos ou Acessibilidade e Inclusão. Eu não vou fazer, porque eu acho que eu já tenho muita coisa para fazer no curso, seria só horas a mais. Mas eu aconselho a quem quer estudar esses temas, dá uma olhada. Acessibilidade e inclusão, essa formação transversal tem Instagram. Se você escrever lá no Instagram, Acessibilidade e Inclusão UFMG, ou pesquisar lá entre os seguidores do colegiado, quem segue eles nos seguem também, vocês vão encontrar eles. Todo final de semestre eles divulgam quais matérias serão ofertadas no próximo semestre. Vocês podem pegar, se conseguirem vaga, e vai fazendo. É 300 horas que tem que fazer, dá 5 matérias. Eu fiquei com a dúvida ainda nisso. No caso, se eu, por exemplo, faço essas horas e pego algumas matérias para conseguir o certificado em formação transversal, eu posso depois pegar essas mesmas matérias para cortar o horário que eu preciso, a carga horária que eu preciso de matérias eletivas? Ou se eu uso uma matéria para uma coisa, eu não posso usar para outra, por exemplo? Quem faz formação transversal não precisa fazer essas 120 horas de matérias eletivas, matérias de outros cursos, né? Formação livre. Porque a formação transversal são 300 horas e as matérias eletivas são 120. Então você faz uma, você fica. Você pode fazer também, nada te impede, mas você não precisa, entendeu? Então, mas eu já fiz formação livre, agora eu vou fazer transversal. Aí não vai ter como descontar, né? Você já fez, não faz diferença. Mas se não tiver feito, você pode descontar das formação livre, sim. Por nada. Bom, gente, eu vou indo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, eu vou deixar aqui no WhatsApp de novo. E também perguntar ao pessoal do segundo período da Bia, ou do primeiro a Marcela, qualquer um do Entre Linhas, a gente se junta e resolve para vocês, tá bom? Qualquer questão aí do ensino remoto, o pessoal do segundo período entrar em contato comigo. Se tiver alguém aí do segundo período, não tenho certeza. Entra em contato com Entre Linhas. Aí, ressaltar também a importância de estar sempre checando todas as plataformas para estar atento às datas de tudo. E também o calendário da UFMG e as datas de matrícula, de aproveitamentos, de matéria, de cargas horárias, assim. O colegiado sempre está mandando e-mails com essas informações, então tá atento no e-mail também. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente hoje. Tchauzinho, gente. Qualquer dúvida, estamos aí.